Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhos pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Duas coisas te pedi, não as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 7 ao versículo 9. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Deus seja louvado. Hoje é dia 2 de julho de 2014 e Deus trouxe ao meu coração uma palavra no livro de Êxodo, capítulo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disseram, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?
Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Deus. Fala conosco, ó Senhor, por amor do Teu nome. Nos ensina, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, a nos conduzir melhor nesta terra, ó Deus. Por amor do Teu nome, Senhor. Ensina cada um, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra, Deus. Ó Deus, é uma mensagem gravada num CD, Senhor. Talvez pela internet, num CD. Ó Deus, num vídeo. Mas é o Senhor que fala conosco, ó Pai. As ferramentas são Tuas, ó Deus. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai, na face da terra. Que o Senhor estenda a Tua mão para salvar, ó Deus. Para transformar esta vida, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo a falar com esta pessoa, Pai. Que não seja eu, homem mortal, mas o Teu Espírito Santo, Pai, a transformar esta vida, a conduzir esta alma, Senhor, a pastos verdejantes, a transformar, Senhor, este coração, meu Pai, de carne, este coração de pedra, faça, meu Pai, um coração de carne. Transforma, Pai, esta vida pelo poder da Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, meu Pai, mas prosperará naquilo pelo qual ela foi enviada, Senhor Deus. Ó Deus, trema o céu e trema a terra, Senhor, mas a Tua palavra, meu Pai, não passará, Senhor. A Tua palavra transformará as vidas, Senhor, porque a Tua palavra é uma espada, meu Pai, de dois fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas. Transforma, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra. Envia, meu Pai, a cura neste dia de hoje, Senhor. Envia, meu Pai, os Teus anjos para socorrer os atribulados, Senhor. Para libertar os cativos, ó Deus, pelo amor do Teu nome. E para suprir as necessidades, ó Deus. Abençoa cada um, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Estamos aqui vivos porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E a misericórdia do Senhor também está te alcançando.
Você é um bem-aventurado e uma bem-aventurada, porque os teus olhos estão contemplando as maravilhas da palavra de Deus. Os teus ouvidos estão ouvindo a palavra do Senhor, que vai te dar vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é ela que vai transformar a sua vida. É Deus que vai aplanar os teus caminhos, meu irmão e minha irmã. É a palavra de Deus que vai te reverdecer, vai fazer com que você reverdeça, vai fazer com que você floresça, vai fazer com que você venha dar vida. Vai transformar a sua vida, a palavra de Deus. Vai florescer, vai rejuvenescer, vai reverdecer, se é que é esta palavra. Mas a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai prosperar espiritualmente falando, porque a palavra de Deus é que dá vida. É a verdade que liberta. É a verdade que vai transformar o seu coração. Ele diz: filho, dá-me o teu coração. Faça como Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 1 do capítulo 17 de Êxodo diz: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Muitas vezes você passa a situação na sua vida difícil, e você pensa no seu coração: será que Deus está na minha vida? É porque é tanta prova, né? É porque é tanta luta, eu não sei, eu não entendo por que tanta prova na minha vida. Deus está na minha vida ou não está? Será que Deus está na minha vida? Deus está na sua vida. A sua vida está no altar do Senhor? Você está servindo a Deus com sinceridade? Tem orado a Deus? Tem buscado ao Senhor de todo o coração? Tem amado ao Senhor de todo o coração? Tem buscado a Deus acima de todo mundo? Tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Ou tem deixado Deus para a emergência? Ou você tem deixado Deus para o último lugar? Quando a situação aperta na sua vida, aí você lembra que Deus existe. É só quando os momentos são difíceis na sua vida. Aí você lembra que Deus existe. É como eu também. A gente só lembra de Deus quando o calo nosso aperta. Nós somos cheios de falhas, somos seres humanos mortais, miseráveis pecadores. Mas Deus é tão misericordioso, que ainda que passando por lutas, Ele está na nossa vida. Ainda que sofrendo, ainda que passando por provações terríveis, Deus está na nossa vida. E muitas vezes Ele está provando a nossa fé. Ele quer ver o que sai de dentro da nossa boca, do nosso coração. Ele quer ver se você age como agiu Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que não haja pasto para os currais, o produto da oliveira minta, que não haja gado, todavia me alegrarei do Senhor. Ele quer ver se você conserva a sua boca como Jó,
Nu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios, nem atribuiu a Deus coisa alguma. Ele quer ver o que vai sair de dentro do seu coração. Muitas vezes ele está te apertando. As provações, as lutas, a escassez, a falta. Aí Deus está te apertando. Ele quer ver se vai sair mel do seu ventre. Ele quer ver se ele vai poder fazer como Sansão fez uma parábola, que ele conseguiu tirar mel do ventre de um leão. Só que o leão estava morto. E aí nasceu, as abelhas fizeram a colmeia dentro do esqueleto do leão, na barriga. E ali ele tirou mel do ventre do leão. Às vezes Deus quer tirar mel de dentro do seu coração. Deus quer tirar mel de dentro de você. Ele quer ver se na hora da aprovação você é fiel a Ele. Ele quer ver se você não vai murmurar como esse povo de Israel murmurou contra Deus. Porque por um pouquinho de tempo ficaram sem água. Às vezes Deus deixa a gente ficar um pouquinho sem aquilo que a gente mais precisa. Muitas vezes Deus ele te deixa você na solidão. Você vai ver que não tem ninguém. É como aquela mulher adúltera que queriam apedrejar ela. Todo mundo queria apedrejar aquela mulher. Aí, quando Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire o primeiro a pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra. E desde o mais velho até o mais novo, foram lançando as pedras do chão. Começaram a ver que todo mundo era errante, pecador. Aí ficou só Jesus e a mulher. Então Deus ele permite que você fique só você e Jesus. Só você e Deus. Ninguém. Aí você se sente só. Você vai pegar o seu telefone, vai ligar para alguém e ninguém atende. Você vai na casa do irmão, de uma irmã, de um amigo, de uma amiga. Não está. Você vai contar com a sua esposa, ou a esposa vai contar com o esposo. Está preocupado com outras coisas, está trabalhando, está corriqueiro, correndo. Aí você não encontra ninguém. Nem o seu líder da igreja, nem os membros da igreja, nem irmãos do ministério, ninguém. Você se encontra só. Essa hora Deus está provando o seu coração. Ele quer ver o que vai sair dos seus lábios. Deus, ele observa cada detalhe. Assim como Deus, ele fez a borboleta e a pintou com várias cores. Deus, ele observa cada detalhe da nossa vida. Por mais pequeno que seja, até a bobureira que Deus fez nascer para fazer sombra para Jonas, o profeta que correu de Nínive. E Deus enviou uma lagarta e comeu aquela bobureira que fazia sombra para Jonas. E aí morreu aquela sombra. Jonas ficou sem a sombra e o sol começou a arder a sua pele. E aí Jonas reclamou para Deus. E Deus falou para Jonas, Jonas, você está preocupado com essa bobureira? Você está sentindo essa bobureira que morreu, que murchou, que secou? E o meu povo que não sabe nem discernir o bem do mal, 120.000 pessoas em Nínive, deixaria eu morrer todo aquele povo? Às vezes Deus está esperando de você alguma atitude. Às vezes você pensa somente em si e não está pensando nas coisas de Deus, no seu reino, na sua justiça. Aí Ele deixa você passar algumas provações na vida. Deixa você passar sede por algumas horas ou por alguns dias. Aí você não tem água para beber. O seu corpo vai ficar enrijecido. A sua boca vai começar a secar, a apertar. E Deus aperta. Ele apertou a Jonas. Jonas correu de Deus. E onde Jonas estava naquele navio, a tempestade das provações estava lá sobre Jonas. Todo mundo que estava com ele sofria. Jogavam a bagagem, jogavam um monte de coisa no mar. Mas o principal não tiraram. Depois que foram perceber que era Jonas que estava causando tudo aquilo. Jogaram ele no mar. Deus enviou um grande peixe, engoliu a Jonas.
A tribulação do navio foi embora e continuou na vida de Jonas. 3 dias no ventre do peixe e 3 noites. Até que Jonas se humilhou diante de Deus. Do fundo do inferno ele clamou a Deus. Se humilhou diante do Senhor. E Deus fez com que aquele grande peixe lançasse a Jonas na praia. Talvez você esteja passando por isso também. Por um aperto de Deus na sua vida. Deus está te provando para ver o que você vai fazer. Se você vai recorrer a Ele ou se você vai deixar Ele de lado. Ele está te provando. Ele quer ver o que você vai fazer. Se você vai recorrer a Ele, se humilhar diante dEle como fez Naamã. Deus fez com que Naamã desse 7 mergulhos no Rio Jordão, o rio mais sujo que tinha na época. E Naamã se humilhou diante de Deus. Aqui nós vemos que o mais fácil do povo foi murmurar contra Moisés. Foi atribuir a Moisés, dando indireta a Deus. Eles estavam dizendo assim, tiraram a gente lá do Egito, agora estão morrendo de sede, vão morrer aqui no deserto? Eles estavam dando indireta para Deus. E olha que Deus livrou o povo. Deus enviou as pragas no Egito, as pragas da rã, dos piolhos, a morte dos primogênitos, as trevas que eram tão espessas que podia até tocar nelas, mas na casa do povo hebreu tinha a luz normal das candeias. Mas no povo do Egito estava tudo em trevas. Deus enviou as pragas no Egito e Deus guardou o seu povo. Deus enviou ali o anjo da morte, mas na casa do povo hebreu foram aspergido o sangue do cordeiro dos umbrais das portas. E o povo de Israel foi salvo naquele lugar, não morreram. E Deus tirou o seu povo lá do Egito, que eram escravos, que viviam oprimidos, que sofriam, trabalhavam na opressão, faziam tijolos, sofriam diante daquele forno, eles eram afligidos, chicoteados, eram perseguidos, não tinham paz nem sossego. Eles se esqueceram que lá eles clamaram a Deus, que eles eram filhos da promessa, e Deus enviou Moisés para libertar este povo, que ficou 430 anos escravo depois que morreu José lá no Egito. Eles ficaram escravos dali. Demoraram tantos anos para clamar a Deus. Depois Deus tirou esse povo do Egito. E Deus estava provando eles. Deus deixou um pouquinho eles ficassem com sede, para ver o que ia sair das suas bocas, dos seus lábios, para ver se iam reclamar contra Deus, como naquela ocasião que Deus mandou a carne, porque Deus alimentava o povo com o maná. Era um tipo de uma semente de coentro, que eram amassadas, moídas, e fazia a farinha, e da farinha faziam bolos e pães. Eles estavam cansados de comer maná, e Deus lhes enviou a carne, porque eles começaram a murmurar. Deus estava os experimentando, os provando, para ver o que estava nos seus corações. A provação, meu amado e amada do Senhor, ela é passageira. Deus está nos experimentando, nos provando, ouvinte, para ver o que vai sair da sua boca na hora da provação, na hora da perseguição, na hora da escassez, como Paulo diz que nem a morte, nem principado, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a morte, nem a fome, nem a peste, nem a espada, nem nada, nem anjo, nem diabo nenhum vai separar nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas Ele diz que ainda que você ande pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. E aqui no versículo 7 diz, está o Senhor no meio de nós ou não? Deus está no nosso meio, ouvinte. Se você é fiel a Deus, se você tem a sua vida no altar do Senhor, se você anda com Deus, se você não encobre as suas transgressões, se você confessa o seu pecado e deixa, se você tem uma vida santificada diante de Deus, as provações é um teste na sua vida para que Deus venha te aprovar lá na frente. Deus está nos experimentando
Ele está te provando para ver o que sai do seu coração, para ver se você é como Jó, que diz: bendito seja o nome do Senhor. O inimigo, ele quer fazer com que você venha pecar contra Deus. Ele quer fazer com que você venha acusar a Deus dos seus fracassos, dos nossos fracassos. Seja fiel. Jeremias diz em Lamentação 3, de que se queixa, pois, o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos. É colocar nossa vida em ordem. É acertar as coisas que estão erradas em nossas vidas. Talvez você vive há tanto tempo na fornicação, não casou, não acertou a sua situação matrimonial diante de Deus. Talvez é isso que está faltando na sua vida. É você se acertar, é você casar, é você fazer um concerto com Deus, descer as águas do batismo, é você largar da bebida, é você largar do cigarro, das drogas. Você precisa fazer esse concerto com Deus, senão você vai continuar nesse aperto. Você vai continuar passando sede na sua vida. E não é a sede de água, é a sede de tudo na sua vida. É a sua alma que está sedenta e nada sacia a sua alma. Nada. Nada deste mundo sacia a tua alma. É porque você tem que se voltar ao Senhor. É não murmurar, mas é voltar a Deus. É voltar aos braços do Pai. É como aquele filho pródigo que gastou tudo que tinha com as meretrizes. E ele diz a palavra de Deus que ele caiu em si. E ele disse: voltarei à casa do meu pai. Me faça como um dos seus trabalhadores. E ele foi e viveu no chiqueiro e comia o resto dos porcos ali. Mas ele estava na casa do pai. Até quando você vai rejeitar a casa do Pai? Você vai ficar num mundo morta, vivendo dissolutamente? E quando vir a vinda do Senhor Jesus, que vai ser de repente, você vai ficar como a estátua de sal de Ló? A mulher de Ló que virou estátua de sal? Ou você vai esquadrinhar os seus caminhos e voltar ao Senhor enquanto é tempo? Enquanto se pode achar. Deus, ele está te chamando para um concerto. Deus, ele te chama para voltar para os seus caminhos. Deixe o caminho que não agrada a Deus e volte-se para Ele enquanto ainda há tempo. Deus colocou esse sentimento na sua vida. Esta sede que você sente hoje, que nada te sacia, porque Ele quer que você volte para Ele enquanto ainda há tempo. Ele quer que você volte para Ele antes que o inimigo venha tragar a sua vida. Antes que o diabo venha devorar a sua vida. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Enquanto Ele te chama hoje. Se você está ouvindo essa palavra e ainda não fez um concerto com o teu Deus, é porque Deus está te chamando enquanto é tempo. Quando você não ouvir mais a voz de Deus, aí já não tem mais como ser salvo. Está o Senhor no meio de nós ou não? A sua vida está com Deus ou não? A sua vida está com Deus? Tem vivido com Deus? Ou só busca Deus na hora do aperto? Aí quando Deus te livra do aperto, você volta tudo de novo. Aí volta a viver a mesma vida que tinha antes. Aí Deus coloca mais provas na sua vida de novo. E vai colocando provas. E provas. E o aperto de Deus é terrível, gente. Eu já passei pelos apertos de Deus. Já passei por muitos apertos de Deus. Eu já fui como Jonas. E Deus me apertou de tal maneira que é como Jeremias diz: Ele me cercou de um alto muro. Ele me fez andar em trevas e não na luz. E Deus fez isso comigo, ouvinte. Eu passei por um estreito na mão de Deus. Porque quando Deus ama uma pessoa, Ele corrige a pessoa. Se você tem um filho, e se você ama o seu filho, você corrige ele. Você não vai deixar ele fazer o que ele quer.
Você não vai deixar o seu filho fazer o que quer na sua casa. Você vai corrigir ele, você vai chamar a atenção. Você não vai deixar como ele, sacerdote, ele deixou os filhos fazer o que queria no templo. Até se prostituíam no templo, em frente do templo. Comiam as ofertas que levavam para sacrificar para Deus e se prostituíam diante do templo do Senhor. E os filhos de Eli, o sacerdote, morreram todos. Morreu também as suas noras e morreu também Eli, o sacerdote. E Deus colocou Samuel no lugar de Eli. Samuel, o filho de Ana. Não brinquemos com Deus. Deus é um fogo consumidor. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas é justiça também. Diz a palavra de Deus que verdade e misericórdia vão adiante do seu rosto. Verdade e justiça, aliás, justiça e juízo são a base do seu trono. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos e voltemo-nos para o Senhor. Deus não poupou, ouvinte, o mundo antigo. Deus destruiu toda a carne no dilúvio e salvou apenas 8 pessoas, e todos morreram no dilúvio, nas águas. E Deus quer salvar a sua alma. E Deus vai lavar essa terra com fogo, como diz em 1 Pedro capítulo 3, que os céus que agora existem estão reservados para juízo, para o fogo. E você tem que voltar para o Senhor enquanto é tempo. É observar o seu caminho, a sua vida, o que anda fazendo. O que precisa ser mudado na sua vida, você sabe. Você sabe o que você deve fazer para se converter ao Senhor. Você sabe o que você tem que deixar enquanto é tempo. Talvez não é a água que você precisa. Talvez são coisas que você sabe, particular da sua vida. Aquilo que você faz em secreto, que só Deus vê, que tem que ser deixado. Todas as coisas que você sabe que não agradam a Deus, tem que ser deixado. Versículo 5 diz, aliás, versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Eles estavam dizendo assim: por que que Deus, sendo todo-poderoso, por que que Deus não está nem aí para a gente? Por que que Deus não faz nada? Eles estavam dando indiretas a Deus. E todo o nosso pecado que a gente comete é contra Deus. Eles tinham que se arrepender dos seus pecados e suplicar a misericórdia do Senhor. Clamar a Deus, se humilhar a Deus. O que agrada a Deus, meu irmão, minha irmã, é a humilhação diante do Senhor. Deus, ele resiste todo soberbo. E o tom de voz do povo de Israel era um tom soberbo. Era um tom de arrogância. Eles estavam exigindo de Deus alguma coisa, como se Deus tivesse o direito, a obrigação de fazer para eles. E Deus, ele não tem o direito, ele não tem a obrigação de fazer nada para nós. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem somos nós para determinar alguma coisa em nossa vida? Eu determino em nome de Jesus. Eu determino. Nós não somos nada para determinar algo. É Deus quem determina. O que nós temos que fazer é clamar a Deus. É nos humilhar diante do Senhor, como diz lá em Tiago. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor para que em tempo oportuno Ele vos exalte. É humilhar diante do Senhor. E não se exaltar. E não exigir de Deus alguma coisa, meio que querer colocar Deus em contra a parede. Não. Deus resiste a todo soberbo. Jesus disse que o reino dos céus é para os humildes. É para aqueles que se humilham diante do Senhor. Porque Deus, ele resiste a todo soberbo. Ele não atende à oração do soberbo. Mas se você se humilhar diante dele, chorar como criança, reconhecer os teus pecados, reconhecer, pôr a tua boca no pó,
como diz Jeremias, talvez ainda haja esperança. Coloca a sua boca no pó, se humilhe diante de Deus, que você vai ver Ele te exaltar. Você vai ver Ele te exaltar na humilhação, quando você entrar no seu quarto, no seu lugar de oração, e pôr a sua boca no pó, dobrar os teus joelhos, mesmo fracos. Ana tinha quase 84 anos, lá em Lucas capítulo 2, e ela não saía do templo, ela jejuava e orava, e ainda pregava o evangelho. Se humilha diante do Senhor. Deus colocou Naamã no rio sujo, no rio mais sujo que tinha em Israel, o rio Jordão. E ele mergulhou naquele rio sujo 7 vezes, e Deus limpou a lepra que ele tinha no corpo. Deus resiste a todo soberbo, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Ele concede a graça aos humildes. Ainda que esse povo foi saciado pela água, mas eles não entraram na terra de Canaã. Eles forçaram a Deus. Deus não queria dar carne. Se você voltar no capítulo 16, Deus não queria dar carne para o povo de Israel. Deus queria fazer com que eles viessem a se santificar comendo maná. Mas eles queriam ainda a carne do Egito. Eles queriam os alhos, os temperos do Egito, as cebolas. E Deus queria transformar a vida desse povo, tirar o costume do mundo que eles ainda tinham. E Deus estava os provando, os limpando, os transformando. Mas por causa da soberba deles, eles ficaram 40 anos no deserto e não entraram na terra de Canaã. Eles davam indireta a Deus. E Deus ouvia tudo isso. E Deus se entristecia. Talvez Deus lembrasse também, lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus criou o homem e a mulher. Diz que tudo quanto pensamento mal no coração eles faziam. Coisas terríveis. Cometiam homicídios. Matavam. Sentiam prazer em matar, estuprar, fazer mal. Era muita maldade, como a gente se vê hoje também. Tanta maldade que nós vemos hoje em jornais. As pessoas más. Aí depois vão lá e culpam o diabo, como se o diabo fosse somente o diabo culpado da maldade do ser humano. Lógico que sabemos que o diabo é ruim, é o pai da mentira e está condenado, e é o culpado. Só que o ser humano também é culpado. Quando Deus destruiu a terra em Gênesis, com o dilúvio, Deus destruiu o ser humano por causa do pecado, da maldade. Deus sentenciou o diabo, a serpente foi condenada, Adão foi condenado, Eva foi condenado, os 3. Não foi só o ser humano. Foram os 3, o diabo, Adão e Eva. E a maldade do homem era tão grande em Gênesis 6, eles tudo quanto é coisa má eles faziam. E Deus cansou da maldade, Deus se entristeceu. E fez com que Noé fizesse a arca, e salvou Noé e sua família, foram 8 pessoas. E Deus fechou a arca e betumou do lado de fora a porta, e todos os moradores morreram todos. Tanta maldade que existia, tanta perversão do ser humano. É mais fácil a pessoa chegar e dizer que estava endemoniado, o diabo fez com que a pessoa fizesse aquilo e ela matou porque o diabo fez ela matar. A pessoa está arrumando desculpa. Lógico que o inimigo tem a sua parte, a sua parcela de culpa. Ele leva a pessoa a pecar. Mas a pessoa arrumar uma desculpa, dizer que estava possessa e foi lá e matou e estuprou, ela está mentindo. Se fosse assim, Deus não teria destruído todo o povo no dilúvio. É a maldade do ser humano. Diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele se entrou em muitas astúcias, se meteu em muitas coisas erradas. E o que Deus quer é que o povo se corrija dos maus caminhos, da maldade. Deus, Ele chama a igreja, Ele chama os moradores da terra para se converterem. Se nós não nos tornarmos como crianças, nunca herdaremos o reino dos céus. Se não nascermos de novo,
deixar a velha natureza, mortificar o velho homem, a velha natureza, a natureza adâmica, má, nunca entraremos no céu. Nunca entraremos no céu. Esse povo mostra que eles não receberam as leis de Moisés, aliás, a palavra de Moisés, as leis de Deus. Eles não receberam no tempo que eles estavam peregrinando, e eles reclamaram de Deus, pecaram contra Deus, fizeram, em certa ocasião, um bezerro de ouro, porque Moisés ficou 40 dias no monte, e Moisés não descia, porque Moisés estava com Deus, e aí porque Moisés não vinha, eles fizeram um bezerro de ouro, e atribuíram aquele bezerro como se fosse o próprio Deus, chamaram Deus de bezerro, de animal, blasfemaram do nome santo do Senhor, que os tirou da terra da escravidão do Egito. E Deus sempre provando eles, sempre experimentando. Às vezes você está passando por provas na sua vida que nunca termina. É porque você tem que esquadrinhar os seus caminhos. É porque você tem que voltar lá atrás, no primeiro degrau. Porque você não pode subir no segundo degrau da escada que leva ao céu, se você não voltar primeiro. Jesus disse: arrependa-te. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Deus quer que você volte à prática das primeiras obras. É voltar lá atrás, de onde você caiu. É acertar primeiro com Deus, lá atrás, para depois você caminhar o segundo degrau da escada que leva ao céu. E é isso que Deus quer que você faça. Que você se acerte com Ele enquanto está no caminho, enquanto está caminhando com o Senhor. Depois você dá o segundo passo. É voltar lá atrás. Louvado seja Deus. Deus é misericordioso, amado e amada do Senhor. Mas o que separa nós de Deus é o pecado. E se a gente não tiver uma vida consagrada a Deus, diz a palavra de Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se você não estiver com o mesmo pensamento que Deus, se você não aborrecer o pecado como Deus aborrece, se você não deixar a prática do pecado, não tem como andar com Deus, porque Ele é santo. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém pode andar com Deus se não concorda com a sua palavra, se não concorda com o padrão divino, com a santidade de Deus. As coisas mínimas são as raposinhas que destroem o vinhedo, são as raposinhas que acabam com toda a plantação. São as coisas mínimas em nossas vidas que nos afastam de Deus. E se a gente não tirar as coisas pequenas, elas destruirão todo o vinhedo, toda a nossa vida espiritual. É andar com Deus, servo e serva do Senhor. Ouvinte que está ouvindo esta palavra, faça um concerto com o teu Deus enquanto ainda há tempo. Busca o Senhor enquanto Ele está perto. Invoque a Deus enquanto se pode achar. Busca a Deus hoje. Não deixa para amanhã. Faça um concerto com o teu Deus hoje. Talvez você ainda não desceu as águas do batismo. Talvez você está esperando Deus te chamar, mas Deus já te chamou. Deus já te chamou, você já está entendendo a palavra do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Se você crê no Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que entregou a sua vida por ti no madeiro da cruz, desça as águas do batismo. Faça um concerto com Deus enquanto ainda há tempo, porque Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Eu ia prosseguir aqui a palavra, irmão e irmã do Senhor. Eu ia falar sobre Moisés, que as mãos de Moisés eram pesadas, mas Deus me trouxe somente essa parte. Deus me trouxe somente a passagem do povo de Israel e que tiveram por algum momento sede. Quando Jesus também estava na terra, 3 dias estava o povo que o seguia com fome.
E o Senhor Jesus falou que não era bom despedir aquele povo sem comer, porque eles poderiam desfalecer pelo caminho. E daí tinha um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, e entregou na mão do Senhor Jesus. E ele multiplicou os pães e os peixes. Comeram 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Mais de 5 mil pessoas se alimentaram com 5 pães e 2 peixes. E Deus não despediu o povo sem comer. Deus não despediu eles vazios, mas Deus estava os experimentando. Deus estava provando eles, e eles junto com o Senhor Jesus estavam sendo saciados. Você andando com Deus, Deus vai saciar, Deus vai alimentar a sua alma, a sua vida, que você nem vai perceber que você está caminhando com o Senhor, e que não tem necessidade nada das coisas deste mundo que são fúteis e supérfluos, que não saciam nada da sua alma. Mas Deus é o manancial da água viva. Deus quer matar a sua sede, não da água deste mundo, como aquela mulher achou que a água da fonte de Jacó ia satisfazer as suas vontades, mas era a água que ele der. Nunca mais o homem e a mulher terá sede, mas saltará desta vida para a vida eterna. É desta água eterna que Deus quer te dar. Não é desta água da vida passageira, mas é da água que mata a sede eterna, a água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Ele quer matar a sua sede, ouvinte. Ele quer transformar a sua vida, mudar o seu coração. Mas você tem que fazer um concerto com Deus. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Deixa o caminho mau. Deixa as coisas que não agradam a Deus. Agrada ao Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele vai te dar a água viva, e você nunca mais vai tornar a ter sede. Você vai experimentar da presença do Espírito Santo de Deus, e você não vai ter necessidade mais dos alhos, das cebolas do Egito, das coisas que passaram. Eis que tudo se fez novo. É o Espírito Santo de Deus que vai saciar toda a sua alma, e você vai esquecer das coisas que para trás ficam, e você vai avançar para o alvo, para Cristo Jesus, e você vai começar a andar com o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e você vai passar a andar com o teu Deus, como andou Adão e Eva, como andou Enoque. Diz a palavra de Deus que Deus descia às tardes e visitava Adão e Eva no jardim do Éden, e a presença de Deus ali naquele lugar os saciavam. Prazer de estar na presença de Deus. Era gloriosa a visitação do Senhor ali naquele jardim do Éden. Oh, Deus maravilhoso estava ali, ouvinte. Adão e Eva contemplaram a face de Deus. Adão e Eva contemplaram o Senhor, a sua voz maravilhosa. Adão e Eva andavam com Deus como andou Enoque. Mas o que afastou Adão e Eva da presença de Deus foi a desobediência por uma coisa pequena. Era somente uma árvore do conhecimento do bem e do mal que não podia comer. Era somente uma coisa pequena, ouvinte. Mas Deus disse: não comerás desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ali tinha a árvore da vida. Mas o diabo os induziu a pecar contra Deus. E eles comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles pecaram contra Deus, e quando eles comeram desse fruto, eles perceberam que estavam nus. Até então eles não conheciam que estavam nus, mas quando comeram desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram que estavam nus. Aí pegaram umas folhas de figo e cobriram a sua nudez, e Deus desceu à tarde para visitá-los. E eles já não estavam mais contentes, porque eles pecaram contra Deus, e eles se esconderam de Deus, se esconderam do Senhor. A pessoa que peca contra Deus, ela se esconde de Deus e passa a murmurar, a reclamar, dar indireta para Deus. Mas diz a palavra de Deus que Deus pegou a pele do animal, do cordeiro, e fez uma veste para Adão e Eva e os cobriu. O cordeiro representa o Senhor Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Senhor Jesus é que purifica nós de todo o pecado.
Você deve fazer um concerto com o teu Deus. E o sangue do Senhor Jesus te purificará de todo pecado. E Deus te dará uma veste branca, para que você tenha direito à árvore da vida que está no céu. Deus te dará uma veste branca. Deus te purificará com o sangue de Cristo Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está de braços abertos te esperando, ouvinte. Venha para o Senhor Jesus e faça um concerto com o teu Deus hoje. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar não as águas da contenda de Massá e Meribá, mas a água viva. Se creres em mim, como diz a Escritura, do teu interior fluirão rios de água viva. É o Espírito Santo, Ele é água viva. É o Espírito do Senhor Jesus que é água viva. Ele quer saciar a tua sede, não a água deste mundo, mas a água que vem do céu. Oremos a Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai celestial, foi pregada, meu Deus, a tua palavra. Ó Senhor, ó Deus, Senhor, é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence, meu Pai, esta pessoa a se converter dos caminhos errados, meu Pai. E que o Senhor venha saciar estas almas com o manancial das águas vivas, com a água do Espírito Santo de Deus. Eu entrego, meu Deus, estas vidas nas tuas mãos, Senhor. Senhor, envia os teus anjos para levar estas pessoas ao batismo. Envia os teus anjos, meu Pai, para suprir as necessidades deste que está passando escassez na sua casa. Envia os teus anjos, Pai, para dar liberdade, meu Pai, às enfermidades, para curar aquele que está enfermo, Pai. Envia os teus anjos, meu Deus, para libertar os presos, os enfermos, os endemoniados, aqueles que estão nos hospitais, meu Deus, que não têm talvez nenhuma chance de vida, mas o Senhor é o Deus do impossível. Envia os teus anjos, Pai, nestes hospitais e liberta, meu Pai, das enfermidades e sara, meu Deus, e transforma estas vidas pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus.
Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar